Ok. Boa noite, senhores. Como é que foi o bombardeamento de notícias ontem, né? Adriana Amaral hoje, primeiro dia. Kátia Picanço estava ontem. E Cristine, né? Também primeiro dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Monique também estava ontem também, né? Estava no primeiro dia, Cristine? Eu não vi. Desculpa aí, a janela deve ter interrompido a situação, tá? Ontem a gente falou sobre muita coisa, sobre muitas instituições, e hoje a gente vai falar sobre os auxiliares do mercado, né? E nos auxiliares do mercado a gente tem uma turma que é conhecida por nome, mas é pouco explorada pelo brasileiro. Primeiro é a Bolsa de Valores, né? B3SA3. Tem gente que acha que só dá para comprar ações na bolsa, e a resposta para vocês é não. Na Bolsa de Valores você pode comprar ações, na Bolsa de Valores você pode comprar metais preciosos, na Bolsa de Valores você pode comprar commodities, na Bolsa de Valores você pode operar com índices de preço, na Bolsa de Valores você pode operar com moedas, você pode operar com títulos públicos, ETFs, que são fundos de investimento, e fundos de investimento imobiliários, entre outros investimentos. Então, a bolsa ela não é só ações, como as pessoas acreditam, tá? E a nossa bolsa hoje no Brasil é a B3, Brasil, né? Bolsa Balcão, que nasceu com a fusão entre a CETIP, antiga clearing de títulos privados, com a BMF Bovespa, que era a Bolsa de Mercadoria e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo, tá? Isso no ano de 2017, tá? Sobre isso, né, a Bovespa ela também pode atuar com vários tipos de segmentos também de produtos, tá? Índices também, né? O índice mais importante da bolsa é o Ibovespa, mas você também vai ter outros índices que também vão espelhar o desempenho do mercado e das ações, tá? Mas falando de bolsa, a gente só consegue encontrar duas instituições que operam na bolsa. Quem? As sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras. Uma curiosidade, se você que está me ouvindo aí gosta de trabalhar no mercado financeiro, você pode tirar uma certificação chamada Ancord, ou você monta o seu escritório, ou você se filia no escritório, né? É mais barato se filiar a um escritório que já foi montado e você pode negociar títulos e valores imobiliários, né? Depois de você se vincular à CVM, tá? O que que uma corretora faz? O que que uma distribuidora faz? Hoje elas fazem operações iguais. É muito difícil, né? Você distinguir a diferença entre uma corretora e distribuidora. Praticamente, a diferença entre elas está no volume das operações, né? Normalmente, as corretoras têm um volume maior de recursos para operar no mercado. Mas quando a gente fala dessas instituições, elas podem operar em bolsas, podem subscrever títulos de valores imobiliários. O que significaria operar em bolsa? Significa que elas podem operar por conta, pegar o dinheiro dela e operar na bolsa, ou elas podem operar por conta de terceiros, ou seja, os clientes dando a ordem para o corretor, para o assessor de investimentos executar a ordem lá no pregão, tá? Elas podem comprar e vender títulos de valores imobiliários por conta de terceiros, né, por sua conta dos clientes, como a gente acabou de falar. Ela pode se reencarregar em administração de carteiras e custódia. Então, por exemplo, se você está me ouvindo aí, você tem um grupo de, no mínimo, 3 pessoas, né? E no máximo 50 pessoas que você conheça, que essas pessoas estejam dispostas a investir no mercado, vocês podem contratar um gestor, um administrador exclusivo para vocês através de uma corretora e vocês montam um clube de investimentos e ela vai administrar o recurso de vocês. Ela também pode criar o que a gente chama de fundos de investimento, que também é uma forma de investimento coletivo, tá? Outra coisa que a corretora pode fazer é subscrever emissões de títulos e valores imobiliários. O que é uma emissão de títulos e valores imobiliários? Alguém já ouviu falar em oferta pública? Nós até conversamos ontem. Alguém já participou de uma oferta pública de ações? Lá no chat. Não. Uma oferta pública de ações consiste na ação a empresa abrir pela primeira vez o seu capital e chamar os investidores para serem sócios. Então, vocês que estão me ouvindo, se vocês quiserem ser sócios, por exemplo, da Magazine Luiza, basta você comprar uma ação dela. Está R$ 21 hoje, né? Se você quiser ser sócio da Petrobras, basta comprar uma ação dela
E o que que a ação vai te dar? Ela vai te dar direitos e obrigações. O principal direito que todo acionista tem é receber lucros e dividendos, juros ao capital, bonificações e etc. E as obrigações, né, do acionista, né, é comparecer na Assembleia Geral dos acionistas, né? Mas nem todo mundo vai, também não é necessário ir, tá? Vamos nós aqui. Exercer funções, né, de agente fiduciário, né, instituir e organizar fundos e clubes. O que seria agente fiduciário? Agente fiduciário é uma instituição financeira que ela fica encarregada, né, de acompanhar, de avaliar, de fiscalizar as emissões de debêntures, né, e prestar conta com os investidores. Também de fundos de investimentos e fundos de investimentos imobiliários. A ideia é ficar olhando caixa e ver se a empresa ou a instituição tem condições de pagar os investidores até o final do investimento. Pode emitir certificados de depósito em ações, tá? E células pignoratícias de debêntures, tá? O que seria esses certificados de ações, né? Como eu falei para vocês ontem, desde outubro, dia 18 de outubro do ano passado, você que está me ouvindo aqui, você pode comprar uma ação no mercado americano, de uma empresa americana, negociada na Bolsa Americana, e você vai receber um recibo, um certificado de depósito em ações, que a gente chama de BDR, ou seja, Brasília Depository Receipt, que é um recibo que vai te dar a garantia que você tem direito à ação daquela empresa, tá? Debêntures, né? Debêntures são espécies de financiamentos, né? A gente até conversou ontem um pouco na aula, né, sobre o que seria essas debêntures. A empresa utiliza, né, a renda fixa para financiar as suas atividades, tá? A corretora ela pode intermediar operações de câmbio, mas como é que ela faz essa operação de intermediação de câmbio? Ela faz através de contratos futuros. Você entra lá no mercado de derivativos e vai operar, né, o preço do câmbio do dia, tá? Já, se você quiser trocar a moeda, ter o dinheiro em espécie, você pode fazer isso ou no banco ou numa casa de câmbio, tá? Praticar operações, né, de taxa de flutuantes também, você pode operar com contratos em DI. Tá? Praticar operações de conta margem, o que seria? A corretora ela pode fornecer para você um cheque, uma espécie de cheque especial, ao qual vai permitir você dar em garantia o seu patrimônio que você tem de investimento para comprar mais papéis, para alavancar a tua carteira. Né? Essa é uma operação um pouco arriscada, ela é mais desenvolvida por investidores experientes e é mais aconselhado para investidores que já são antigos na bolsa para fazer esse tipo de operação, tá? Praticar operações de compra e venda de metais preciosos, tá? Você pode hoje, inclusive, comprar contratos de ouro ou operando pelo mercado de derivativo, ou você pode comprar através de um ETF, comprando cotas de um fundo de investimento. Se eu não me engano, mais ou menos 50 e poucos reais você consegue comprar a cota desse fundo, que é o Ouro 11, se eu não me engano, tá? Então tem essa possibilidade. Quando a gente fala das corretoras, elas são supervisionadas diretamente pela CVM, tá? E pelo Banco Central. Curiosidade, uma corretora para atuar no Brasil, ela precisa da autorização do Banco Central e da CVM. Cuidado, senhores, existem muitos lugares que estão se passando por corretoras e fazem propostas de investimentos absurdos, tá? E normalmente não tem nenhum vínculo, ou não são fiscalizados, ou não tem registro em órgão competente no Brasil, tá? Se não tem registro em órgão competente no Brasil, também não tem registro em órgão competente nos outros países, tá? Tudo que o Brasil faz é que todos os países entrem em acordo e liberam, tá? Então, se você opera ações aqui nas regras da CVM, é a mesma coisa que operar nas regras da SEC lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa que você operar com fundos de investimento aqui, é a mesma coisa que operar com fundos de investimentos na Europa e etc. Né? Você tem aí, as regras, elas são globais, tá? Então, essa é a ideia. E a CVM, né, ela vai fiscalizar também os investidores, né? Os investidores que atuam no mercado. Eles não podem se beneficiar de informações privilegiadas e nem manipular as operações de mercado. Uma coisa também que é diferente, né? Como eu falei para vocês, só as corretoras de valores é que podem operar na bolsa de valores, corretoras e distribuidoras. Então, se você tem uma conta bancária,
normalmente a ordem ela vai nascer do banco para a corretora. Então, você tem o caminho para chegar na bolsa através do banco é um pouquinho mais longo do que você ter uma conta direta em uma corretora de investimentos, tá? Uma questão de curiosidade, tá? Então, aqui foi o ano para conhecimento, 2007, em que as corretoras e distribuidoras se igualaram, estão fazendo as mesmas operações, tá? E aí, Paulo, quem me garante que se eu comprar uma ação da corretora XYZ, quem me garante que se eu investir em determinado papel, realmente aquela operação ela é validada, ela vai estar registrada e ela vai ter o meu nome. Quem vai te garantir isso são essas instituições que são auxiliares do mercado financeiro, que a gente chama de clearing house, ou, traduzido aqui para o português, né, câmaras de liquidação e custódia. São sistemas de informática, tá, onde a gente faz a liquidação e o registro das operações. É como se fosse, assim, para abrir a mente de vocês, fosse uma espécie de cartório. Por exemplo, alguém que está me ouvindo aí comprou um imóvel. Se comprou um imóvel direto na corretora, esse imóvel ele vai ter o registro no cartório de títulos imóveis, né? Cartório de imóveis, tá? Vai ser registrado lá e ele vai ser teu patrimônio. Quando você compra uma ação, você também tem um registro, tá? Um registro numa clearing house, uma espécie de cartório que a gente chama de banco de títulos. E lá você vai ter lá a ação, a debênture, a cota do fundo de investimento, nominativa, né, no nome de cada um dos investidores que as adquiriram, tá? Para que existe esse tipo de sistema? Para dar transparência, para dar licitude, para dar legalidade às operações que são feitas no mercado. Quanto mais transparentes forem as operações, mais investidores esses mercados têm. E tudo isso é interligado a um sistema que a gente chama de SPB, que é o sistema de pagamentos brasileiro. O que esse sistema de pagamento faz? Ele é um sistema que é gerenciado pela Ambima, tá? Associação Brasileira das Empresas e Entidades do Mercado de Capitais, e supervisionado pelo Banco Central. É onde o Banco Central consegue manipular e olhar todos os tipos de operações que acontecem num sistema financeiro todo em tempo real, tá? Isso é que permite fazer, tá? Sobre as clearing houses, nós temos uma movimentação interessante lá, ou seja, a gente vai ter dois tipos de mercado que são registrados na clearing house. O mercado primário, que é quando o emissor do título coloca esse título pela primeira vez. Então, imagina lá, uma empresa SA vai emitir pela primeira vez ações, ela emite no mercado primário. O investidor vai comprar lá e vai ser registrado na clearing house. Quando o investidor compra a ação, o recurso que ele gastou para a compra das ações vai direto para o caixa da empresa, tá? Já no mercado secundário, o que acontece? Que também é registrado na clearing house, o recurso que o investidor gasta para comprar a ação, ele está repassando para um outro investidor que é detentor das ações. Então, o mercado secundário, ele gera liquidez para o investidor, e o mercado primário ele vai gerar o crédito para a empresa, tá? E aí nós temos o primeiro sistema de liquidação e custódia, que é a Selic, né? A Selic é o sistema especial de liquidação e custódia, é onde eu vou registrar todas as operações que envolvem títulos públicos federais, operações principalmente em que vão estar transacionando o Bacen com os bancos, tá? Existem uns bancos que a gente chama de dealers, que são os principais bancos do país, que são os compradores de título público, e eles compram, né, esse título do Banco Central e são, ao mesmo tempo, os principais responsáveis pela liquidez de todo o sistema, tá? Os principais títulos públicos registrados na Selic são a LFT, tá? Que a gente conhece como letra financeira do Tesouro, mas hoje ela tem um nome novo que é chamado de Tesouro Selic. Então, você que vai investir, por exemplo, numa LFT, você tem que estar de olho na taxa de juros, ou seja, cada vez que o Banco Central se reúne a cada 45 dias, naquela reunião fechada chamada Copom, ele vai definir a taxa de juros que vai ser cobrada sobre o teu investimento. E essa taxa de juros, ela vai remunerar o teu cupom de juros. Então, a taxa de juros específica para remunerar a letra financeira do Tesouro é a taxa Selic over, tá? Que é a taxa do custo das operações dentro do Selic, no intraday. Quando a gente fala desse tesouro,
é legal em cenários em alta de juros, né? Por exemplo, esse ano está excelente para começar a investir em LFT, porque o Banco Central já anunciou que agora ele vai começar a aumentar a taxa, né? Prefixado. Prefixado, letra do Tesouro Nacional, negociada com deságio. O que significa isso, Paulo? Eles são títulos de R$ 1.000, tá? Só que eles são negociados com uma leve desvalorização, ou seja, você vai investir abaixo de R$ 1.000 para resgatar 1.000 lá no final. A taxa ela é pré-fixada, tá? A gente chama de letra do Tesouro Nacional e hoje o nome convencional é Tesouro pré-fixado, né? No mercado, se usa as duas nomenclaturas, por isso que eu estou ensinando as duas para os senhores, tá? No caso de um título pré-fixado, é legal quando o Banco Central está anunciando uma tendência de queda dos juros, que aí você mantém a taxa de remuneração padrão e enquanto o juros está caindo, tá? O outro título que a gente tem é a NTN-B, Nota do Tesouro Nacional Série B, que é um título onde é usado, né, para remunerar a inflação sobre os investimentos. Então, quando a gente fala da NTN-B, a NTN-B ela tem esse papel, né, remunerar, né, a inflação para o investidor. Quando a gente remunera a inflação para o investidor, a gente está protegendo, né, o ganho real dele em relação à taxa de juros, tá? E a gente tem dois títulos da NTNB, um que paga cupons de juros semestrais e um que vai pagar investimento, vai pagar os juros só no final do investimento. Qual é o melhor? O melhor é o seguinte: se você pensa no longo prazo, você escolhe de cupom de juros semestrais. Se você pensa em negociar esse título no curto prazo, vender, se desfazer ou então passar para outro investidor, pensa no Tesouro de cupom de juros lá no final, tá? O legal é você estar todo mês, a cada 6 meses, recebendo uma remuneração, tá? Quando a gente fala aqui de NTNF, que é a nossa outra letra, nota do Tesouro Nacional Série F, ou Tesouro Pré juros semestrais, ele é um investimento que ele vai estar pré-fixado todo mês uma taxa de juros que você vai receber. Qual é a vantagem de você operar no Tesouro Direto? A vantagem é que é seguro, né? Para o Tesouro Direto quebrar e não te pagar, o país todo tem que entrar num colapso econômico, tá? A outra vantagem é a liquidez, né? Você tem as operações do Tesouro liquidado em D0. Então, se você precisar desse recurso imediatamente, você pede, né, da sua corretora, né, o resgate antes das 14 horas, horário de Brasília, e o dinheiro cai na conta no mesmo dia. Qual é a desvantagem? A desvantagem chama-se marcação a mercado. O que é isso, Paulo? É que todos os dias o mercado vai estar precificando quanto é que vale cada título na tua carteira. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um aluno que ele botou 40 mil em NTNB. E numa aula passada aqui mesmo, no IDAAN, ele falou que esses 40 mil dele já estava 35 mil, né? Olha só, a marcação a mercado desvalorizou o título dele. Por quê? Raciocina comigo. Quando ele comprou a NTNB, ele estava recebendo um preço, né, pela taxa de inflação menor do que a atual. Ou seja, anos atrás a inflação estava de 3,75, 4, né? Hoje a gente está com uma inflação de 6,72. Então, se eu negocio um título hoje com o preço da taxa de juros pactuada no passado, é óbvio que eu vou ter uma desvalorização. Qual foi a recomendação que eu dei para ele? Segura até o final, porque até o final ele não vai perder dinheiro, ele vai receber os 40 mil que o governo, né, é, pegou emprestado e o governo vai garantir os juros, né? Agora, se ele vender antecipadamente, ele vai ter que ficar só com os 35, porque é o que está valendo o ativo dele hoje, né? Então, o investidor de tesouro direto ele tem que pensar sempre em ficar até o final do investimento, tá? São raras as vezes em que você consegue sair antes, vender com ágio, ter um ágio no teu investimento, porque ou a taxa de juros te favoreceu ou te desfavoreceu, tá? Você tem que, então, pensar em sempre ficar no longo prazo, tá? Outra desvantagem que você tem no Tesouro, né, ao meu ver, né, são os prazos, né? Por exemplo, uma NTN, né, uma nota do Tesouro Nacional, você vai ter vencimento de até 5 anos ou mais de 5 anos. Então, tem NTN, no mínimo, você vai ter vencimento de 5 anos e pode ter outros que vão vencer acima de 5 anos, tá? A NFT, né, também, mais de 5 anos, né?
Pode ter menor e pode ter maior. Daí tem LFT de 2 anos, 1 ano, mas tem a maior parte é de 5 anos. E tem a LTN. A LTN é a única que é para 1, 2 anos no máximo. Mas mesmo assim, você ainda é muito tempo. Caso você precise de um resgate, você não vai ter aquele resgate interessante, né? Então, assim, você saca a qualquer momento, mas você vai ser precificado ao mercado. E se você quiser receber aquilo que o governo compactou com você, que você vai receber aquela taxa de juros no momento da aquisição, você tem que ficar até o final do investimento. Então, ele é meio injusto nesse sentido, né? Então, para reserva de valor, o Tesouro Direto ele não é interessante. Se você quer, por exemplo, fazer uma reserva para resgatar o teu dinheiro no curto prazo sem ter problemas de liquidez, o ideal é você deixar ou na poupança no CDB ou em fundos DI com D0, tá? Cotização D0, tá? Então, essa seria a minha sugestão. Tranquilos? O que eu tenho também de desvantagem é que a B3, na Bolsa de Valores, vai descontar uma taxa de vocês, né? As corretoras hoje não descontam taxas mais dos seus clientes em operações de tesouro direto, tá? Mas a B3 desconta. E essa taxa, às vezes, não é um pouco salgadinha, tá? Ó, aí eu tenho uma outra clearing, que é a Câmara de Liquidação e Compensação da B3, ou seja, antigamente, senhores, existiam 5 clearings no mercado. Existia a Selic, que a gente acabou de falar, que registra operações com títulos públicos. A gente tinha a CBLC, que registra operações com ações. Existia a CETIP, que registrava operações com títulos privados. Existia a BMF Clearing, que registrava operações com derivativos, e a BF Clearing e uma outra BMF que registrava operações com moedas, tá? Então, nós tínhamos essas 5 clearings. Quando a Bolsa fez a fusão com a CETIP, todas essas clearings se juntaram com a B3. Então, hoje, todas as operações estão feitas na B3, mas dentro da B3 tem lá a separação do que é CBLC, do que é CETIP e do que é BMF, né? Então, hoje, a BMF é só as operações que a gente tem com o mercado futuro ou o mercado de derivativos, né? Ao qual o investidor tem que dar uma garantia financeira para poder operar. Lá você vai ter a CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que faz as operações de registro e venda dos títulos das ações das empresas. E a gente vai ter lá a CETIP, que é a relação dos títulos privados, que é aquela turminha que a gente já conhece, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundos de renda fixa, etc. Essa turma passou a ser integrada dentro da Bolsa a partir de 2017, quando houve a fusão da Bolsa com a CETIP, tornando a nova empresa B3 SA Trade, tá? Inclusive, vocês que estão me ouvindo podem ser sócios da B3, tá? Uma ação da B3 hoje está custando R$ 17,40, tá? A B3 SA Trade, o código é B3SA3 lá na Bolsa, lá no home broker de vocês para compra, né? O sistema de pagamentos, como eu já falei para vocês, é o sistema que é utilizado pelo Bacen para controle, e a ideia desse sistema, né, é reduzir o risco sistêmico, que seria a quebra de todas as instituições financeiras, tipo efeito dominó, tá? Então, isso aqui era o que faltava ontem na nossa turma. Estou deixando aqui para vocês as referências bibliográficas, tá? Principalmente dos normativos que foram utilizados. E hoje nós vamos entrar em um assunto novo, tá? Nós vamos falar aqui de renda fixa. Deixa eu ver aqui se é a renda fixa aqui, próxima aula. Deixa eu só abrir aqui o material. Deixa eu só abrir aqui um minutinho, que a internet não está tão boa hoje. Não sei como é que está de vocês.
ver se a gente consegue abrir aqui e dar. Alô, senhores, voltei. Eu caí aqui, já levantei. Só ralou o joelho. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltamos. Problemas de internet no Brasil é assim mesmo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar disso aqui. Todos conseguem ver aí esse meu slide aí? Sim, beleza, Monique, obrigado. Então, Sim, estudar, senhores, não é perder tempo. Estudar é investir tempo. Lembra que eu falei para vocês ontem que a atenção é o principal ativo que vocês têm? Tá? A gente perde muito tempo com atenção a coisas que não são pertinentes.
a nossa vida profissional, tá? Então, hoje nós vamos falar de renda fixa. O que que é o investimento de renda fixa, né? O investimento de renda fixa, ele nasce na questão de uma remuneração, que ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. E aí eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Alguém sabe a diferença do que é um investimento pós-fixado e um investimento pré-fixado? Responda. Qual é a diferença entre um investimento pré-fixado e um investimento pós-fixado? Alguns senhores, tem alguém aí vivo? Ou todo mundo caiu de internet também? Quatro mais aqui, deixa eu ver o chat aqui. Pré-fixado é quando já se sabe quanto vai receber. Pré-fixado é quando já se sabe quanto vai receber, pós ocorrem variações. Na realidade, o pré-fixado é quando já é pré-determinada a taxa no início da operação, que é justamente o que a Monique e o Marcos escreveram, né? E o pós? O pós ele vai ser atrelado a um benchmark. Né? O que é um benchmark? É um parâmetro de referência. Então, na renda fixa, a gente tem alguns benchmarks que são famosos. Quem? Por exemplo, CDI. Quem já ouviu falar na taxa DI, né? A taxa CDI? É uma taxa que é utilizada para remunerar investimentos, como fundo de investimentos, ou a renda fixa tradicional, como CDB, RDB, debêntures e etc. Outro benchmark conhecido na renda fixa é a Selic, né? Nós temos investimentos que são remunerados pela Selic e outros investimentos são remunerados pelo IPCA. Então, esses são os grandes principais benchmarks. Esses são as taxas pós-fixadas. Então, senhores, uma coisa que você, como investidor, tem que entender: a pergunta mais feia que existe no mercado é quando você fala para alguém e fala bem assim: olha, eu vou colocar R$ 1.000 para investir, quanto vai render? Você só tem como prever essa informação de quanto vai render se você tiver numa renda fixa pré-fixada, que no início da operação eu vou pré-determinar. Todos os outros investimentos no mercado eles são variáveis, então quem vai decidir é o mercado, são os investidores, são os grandes players, são os contratos negociados em bolsa, então tudo isso varia, como diz o caboclo, né? Então você não tem como precificar. Por exemplo, o CDI, né? Se eu digo para vocês, olha, eu vou remunerar para vocês 100% do CDI, 100% do CDI hoje não é 100% CDI em 2014. 100% CDI hoje, você vai estar ganhando aí no máximo 0,38. 100% CDI em 2014, você está ganhando mais de 1% ao mês, tá? Então, é uma diferença. Por que, Paulo, tem essa diferença tanto? Porque a taxa de juros ela sofreu variações com o tempo. Então, nada é para sempre, né? Então, nunca entre no investimento achando que ele vai subir a vida toda ou ele vai cair a vida toda. Os investimentos eles fazem variações, tá? E a mesma coisa na renda fixa. Na época da pandemia, a renda fixa, inclusive, deu negativo, tá? Existiam investimentos na renda fixa que perderam dinheiro, tá? Então, vamos nós aqui. Então, nesse módulo, a gente vai conversar um pouquinho, se bem que eu botei renda fixa ali, mas é fundo de investimentos, mas não tem problema não. Depois a gente vai tratar de renda fixa dentro de fundos. Então, nesse módulo, a gente vai tratar de fundos de investimento. Bom, a renda fixa ela também está presente dentro do fundo. Nós temos fundos de investimentos com renda fixa que cabem essa concepção também do pré e do pós. Tá? E quando a gente fala de fundo de investimento, o que é um fundo de investimento? Fundo de investimento é um investimento coletivo aonde as pessoas que não possuem tempo, que não possuem o devido conhecimento do mercado financeiro, as pessoas que desejam ter uma reserva, né, para longo prazo, curto prazo, elas vão injetar os seus recursos na mão de profissionais, né, que vão administrar recursos de terceiros. A gente chama esses profissionais de administrador de recursos fiduciários e gestor de recursos fiduciários. Ambos podem ser qualquer tipo de pessoa física, tem que constituir empresa, e essas pessoas têm que ter cadastro na CVM para fazer a administração de recursos de terceiros, tá? E quando a gente fala de fundo de investimento, eu tenho duas classes de fundos que são muito conhecidas. Eu tenho os fundos de investimentos
que eles vão comprar ativos no mercado financeiro, vão comprar ações, debêntures, ou seja, instrumentos de renda variável, instrumentos de renda fixa, e eu tenho um outro tipo de investimento, que são os fundos de investimento em cotas, que são fundos que vão aplicar em outros fundos de investimento. Paulo, existe isso? Existe. Existem fundos que servem para aplicar em outros fundos. Qual é o objetivo desse fundo? O objetivo desse fundo é pegar o dinheiro dos investidores e aplicar nos fundos que dão a maior rentabilidade. Então, ele faz um mix de fundos, tá? Diversifica entre eles, tá? Sobre os fundos de investimento, eu tenho renda fixa, fundo de renda fixa, fundo referenciado, fundo de investimento com multimercado, fundo cambial, fundo de dívida externa, você pode comprar dívida brasileira do mercado internacional de outros países, fundo de curto prazo, simples e de crédito privado, tá? E na renda variável, eu tenho fundo de ações, eu tenho fundo de empresas emergentes, eu tenho fundos de ações de acesso ao mercado e tenho fundo de índice, tá? Para nós, pessoa física, a gente consegue investir ali no de ações, tá? E no fundo ali de índice, tá? E o fundo de acesso ao mercado. Os demais, a gente tem um pouquinho de dificuldade por causa do preço de entrada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre todos, tá? Então, quando a gente fala de um fundo de investimento, ele compra ativos, tá? E quando a gente fala de um FIC, ele compra cotas. O FIC, ele vai ser um fundo que vai investir em outro fundo de investimento e ele, pela norma da CVM, que é a instrução 555, ele tem que obrigatoriamente pegar o dinheiro que ele tem em patrimônio, que é o dinheiro oriundo dos cotistas, dos investidores que aportaram dentro do fundo, e comprar 95% desse patrimônio em cotas de outros fundos, tá? Ainda uma característica dos fundos de investimento. Os fundos de investimentos eles podem ser do tipo aberto e do tipo fechado. O que seria um fundo de investimento do tipo aberto? O que seria um fundo de investimento do tipo fechado? Alguém já ouviu esses dois termos em algum lugar ou alguma vez quando foi investir? Deixa eu ver aqui quem respondeu. Ainda não. Então lá, Monique, né? Quando eu falo de fundos abertos, eles têm uma característica. Qual? Eles têm baixa volatilidade. Então, eles vão ter pouca oscilação, eles vão ter baixo risco. Essa é a primeira característica positiva entre os fundos abertos, tá? Os fundos abertos, eles são fundos que normalmente vai ter o resgate mais rápido. Ele pode ser D0, ou seja, você pediu o resgate, cai no mesmo dia. D1, pede o resgate hoje, cai amanhã. D2, pede hoje, cai daqui a 2 dias. Então, são fundos que permitem você sair a qualquer momento, tá? Então, essa é uma característica dos fundos abertos. E dos fechados, Paulo? O fundo fechado, as cotas deles não são negociadas no mercado de balcão, ou seja, não são negociados no banco, não são negociados logo no balcão da corretora. Os fundos fechados, eles são negociados no pregão eletrônico da Bolsa de Valores. Quem são fundos fechados? O ETF, que é o Exchange Trade Funds, que são os fundos de índice, e os fundos, né, imobiliários, ou seja, o fundo fechado ele é lançado igual uma ação na Bolsa de Valores, ele tem IPO, ele tem um processo, né, de colocação, e o investidor que estiver disposto vai lá e compra, né, esses fundos. Né? Quando a gente fala dos fundos fechados, existem fundos que são constituídos para construir um empreendimento, por exemplo, um shopping, um resort, uma empresa, sei lá, um prédio residencial, um prédio comercial, e existem fundos que são para administrar esses empreendimentos, né? Que a gente chama de tijolo, ou compram, né, ativos, né, que são emitidos, né, no setor imobiliário, como LCI, CRI, tá? Ou até mesmo CRA e a LCA. Qual é a diferença de se investir num fundo fechado? É que o fundo fechado, para você sair, você tem que entrar alguém que compre suas cotas. É diferente do fundo aberto. Fundo aberto, você vende, resgata e sai. O fundo fechado, você só sai quando um outro investidor compra as cotas que você está vendendo. E a característica é justamente de um risco aí chamado de liquidez. Qual? Imagina, você comprou a cota por R$ 100.
só que você deu a ordem lá para sair a R$ 100 e ninguém comprou essa ordem. Você botou R$ 98 e ninguém comprou essa ordem. Você bota R$ 95 e aí surge um comprador e compra suas cotas. Então, você pode correr no risco de liquidez. É sempre que isso acontece? Não. Você também pode correr no risco, né, de mercado, que é a variação do preço dessa cota. Ela pode oscilar de 100, depois ir para 150, depois ir para 90, depois ficar oscilando, e você pode ganhar vendendo essa cota nessas oportunidades de oscilação. Então, você tem presente aí o risco mercado e o risco de liquidez como forte, tá? É ruim? Não, tá? Se fosse ruim, não tinha quantidade de investidores que se operam nesse mercado, tá? Os fundos imobiliários, eles são muito utilizados para diversificação de carteira e são excelentes nesse processo. Os outros fundos que a gente tem os fundos de índice. O que é legal no fundo de índice? Que ele é um fundo que ele vai se referendar a um determinado benchmark. Então, você tem, por exemplo, o BOVA11, né? Que é você, por exemplo, vamos supor que alguém está me ouvindo aqui, nunca investiu na Bolsa de Valores e tem vontade de comprar as ações que seguem o índice Bovespa, né? As ações que seguem o índice Bovespa são as principais ações do mercado, por exemplo, Petrobras, Vale, Magazine Luiza, Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual, né? Lojas Renner, né? Viva Varejo, etc. Mas imagina o seguinte, você só tem R$ 1.000 para investir. Você só tem R$ 500 para investir. Você só tem R$ 200 para investir, né? Se você for comprar, por exemplo, a ação da Magazine, ela custa R$ 21,90. Se você comprar 100, que é um lote, você teria que desembolsar aí 2.190, tá? Então, o pequeno investidor, muitas das vezes, ele não tem esse recurso. Então, o que ele faz? Ele compra no fracionado, para comprar ação a 20. Mas imagine, ele quer construir uma carteira que acompanhe o Ibovespa. Ele não vai conseguir fazer isso com R$ 2.000. Qual é a ideia dele? Ele pegar esse recurso e colocar, por exemplo, no BOVA11, que é um fundo de investimento que vai pegar o dinheiro de vários investidores e comprar exclusivamente as ações que seguem o índice. Ah, Paulo, eu quero comprar as ações que pertencem ao índice SP500, que é o índice Standard Poor's, que é negociado na bolsa Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Às vezes você comprar uma BDR sai caro, por exemplo, a Apple, né, uma BDR, né, está R$ 98, né, a Microsoft, 64, a Nvidia, 64, né, a Google, 40 e poucos, a Amazon, 112. Então, você comprar as BDRs pode ser um pouco caro, mas você pode, por exemplo, gastar R$ 220 e aplicar num fundo que vai pegar o dinheiro de vários investidores e vai comprar as 500 ações mais negociadas na Bolsa Americana. Então, existe essa possibilidade de você utilizar os fundos fechados para fazer esse tipo de diversificação, ok? E existem fundos fechados que são com prazo de carência longo. Esses fundos fechados são normalmente indicados a grandes investidores. Então, a gente vai ter aí o fundo de participações e o fundo de empresas, mútuo de empresas emergentes, aonde para o cara participar ele tem que ser investidor qualificado, ou seja, ele tem que entrar no mínimo com R$ 1 milhão, e esse fundo pode ter anos de carência, 10 anos, 20 anos, 40 anos, tá? Isso aí normalmente quem faz são grandes asset managers, ou quem vai fazer esse tipo de investimento são empresas que trabalham com previdência, tá? Normalmente, investidor, pessoa física, não entra nesse tipo de investimento, tá? Então, vamos seguir aqui, tá? Para a gente entender as características dessa turma, vamos falar aqui das definições legais. Quando a gente fala de um fundo de investimento, novamente, é uma comunhão de recursos, né? A ideia é igual a um condomínio de apartamento, onde eu vou colocar vários investidores e eu vou cobrar uma taxa de condomínio, que é chamada de taxa de administração. Então, você vai pagar uma taxa de administração, que é a taxa que vai pagar todos os custos do fundo de investimento. Custos com o serviço do administrador, do gestor, do custodiante, o serviço de emissão dos relatórios, do envio, né, e etc. Essa taxa de administração ela vai depender de fundo para fundo. Normalmente, os fundos conservadores, eles cobram 0,5% ao ano, 0,25% ao ano, 0,05% ao ano.
E os fundos mais agressivos, que tendem a buscar dar uma rentabilidade maior, eles vão cobrar rentabilidade que pode variar de 1 a 4% ao ano, tá? Normalmente, esses fundos vão dar 16, 20, 30, 40% ao ano, mas também podem dar negativo, tá? Então, o investidor, quando ele se propõe a investir em coisas que são mais agressivas e arrojadas no mercado, ele tem que pensar para longo prazo, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui um espaço, deixa eu ver se eu saio aqui, como é que eu saio? Stop share, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o Google, que eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Então, vamos nós aqui. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Tá aqui. Todo mundo está vendo a página web aí do Google? Todo mundo consegue ver Sim, sim, essa página? sim. Beleza. Olha só o que eu vou fazer aqui. Esse site aqui ele é muito bom para simular operações com fundos de investimento e operações com é, previdência privada. Então, deixa eu procurar aqui, é verius.com.br. Deixa eu só diminuir aqui. E quando você abre esse site, lá embaixo ele tem um negócio que é chamado comparador de fundos, comparação de fundos. Estão vendo aqui, ó? Tem vários, só que eu gosto muito do Verius. Não sei se fechar. Então, beleza. Aí aqui agora ele foi vendido, né, para Invest News aqui, tá? Mas existia um fundo para vocês verem aqui. Vou mostrar um fundo agressivo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá. Deixa eu só mostrar esse fundo. A gente vai conversar. Olha, ele me mostra o gráfico do fundo, dá para me comparar para um ano, 2 anos, né? Dá para me comparar com o Ibovespa, aquele negócio todo. Deixa eu ver só se é esse que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver. Desce. Deixa eu ver. Ver mais. Não sei por que não está descendo aqui. Ah, tá. Então, olha só. Tá aqui. Olha só esse fundo aqui para vocês terem uma ideia. O site está com erro, mas ele apresenta a rentabilidade do fundo. Esse fundo de investimento, olha só, por isso que quando você vai investir em qualquer lugar, em qualquer instituição financeira, os profissionais de mercado eles vão te dizer o seguinte: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E, inclusive, isso vem nos principais documentos, né, do fundo de investimento. Então, imagina só, no ano de 2019, esse fundo, quem colocou R$ 5.000 nele, que era o valor mínimo de investimento, teve de retorno no final do ano 113,80%. Então, imagina, colocou R$ 5.000, né? E em um ano, o teu dinheiro ele deu de rentabilidade 113,80%. É muito dinheiro, né? É muito ganho, não é? Agora, olha só o seguinte, aquele investidor que ele não tem visão de futuro, olha o que ele vai achar. Ano 2020, né, final de dezembro de 2019, começou a Covid, né, ano de 2020, olha ali, rentabilidade dele em fevereiro e março. Em março ele bateu menos 34,51%. Então, olha só, o cara que ele começou a investir em 2020, ele vai olhar o passado, né? Ele vai ver que 2019, esse fundo rendeu muito, opa, vou lá e vou investir. Já cometeu o primeiro erro, né? Que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Quem vai garantir é o mercado, né? E aí, olha só, é o erro de iniciante. O iniciante vai entrar, pega 34%, fica puto, sai fora da bolsa, sai fora dos investimentos, diz que nada presta, o mundo não presta, ninguém gosta dele, e deixa de investir. E não é bem assim. O cara que entrou em 2020, que sofreu todo o pós e contra da pandemia, ele terminou o ano com ganho de 17%. Olha, observa ali que no final do ano, esse fundo deu 17%. Se você tivesse comprado
as ações que seguem o índice Bovespa, a tua carteira tinha rendido menos 34% no ano de 2020. Então, o cara, se ele tivesse deixado o recurso dele parado, quieto, aqui no Guepardo, ele teria um ganho de 17% em 12 meses, mais do que o índice da Bolsa, tá? Esse ano, a rentabilidade dele aqui tá desatualizada, mas ele já está dando 16%, tá? Então, isso é para vocês mostrarem aqui, tá? A regra, né? Que nem tudo na vida, né? Vai acontecer sempre da mesma forma. Isso também tem a ver com os investimentos. Agora, vamos voltar lá para nosso slide. Vamos começar aqui de novo. E aí, voltamos. Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Quando a gente fala de investimento, todo investimento relacionado a fundos vai ter que ser registrado em um órgão. Quem é o órgão que cuida de investimentos no Brasil? É a CVM. Então, vocês têm que saber se lá no site da CVM esse fundo consta, tá? Se você for lá no site da CVM, vai aparecer lá fundos de investimento. Se você digitar o CNPJ do fundo, vai aparecer lá o CNPJ do fundo. Se você digitar o CNPJ da tua previdência que você paga no banco, VGBL, PGBL, vai aparecer. O que que você vai ver lá? Você vai ver cota, remuneração, rendabilidade, você vai ver lá regulamento, prospecto, termo de adesão, lâminas, você vai ver toda a documentação inerente ao fundo de investimento, tá? E o administrador, que é esse cara que compõe o fundo, por que que eu pago ele? Por que que ele tem que estar lá? Esse administrador ele é o responsável por constituir essa empresa fundo de investimento e ele é responsável por gerir esse fundo de investimento. Então, por isso que ele cobra por esse tipo de papel, tá? O administrador ele tem que mandar todo mês, tá? Documentações exigidas pela CVM, que vão desde a modificação da carteira até a política de investimento que ele adotar, tá? Qual é a desvantagem de você, investidor, aplicar num fundo de investimento em relação a você cuidar da sua própria carteira, né? No fundo de investimento, você não tem a liberdade de escolher quais são os ativos que você vai comprar. Quem escolhe é o administrador. Se você for investir sozinho, né? Você pode escolher, eu quero ação X, ação Y, eu quero CDB, eu quero uma LCI, eu quero uma debênture, você pode escolher qual ativo você compra. No fundo de investimento, você vai ficar preso às decisões do gestor, tá? E essas decisões do gestor vão estar documentadas em um documento chamado Política de Investimento, que vem dentro do prospecto. Lá na política de investimento vai dizer quais são os ativos que ele vai ser obrigado a comprar e o grau de concentração de cada um deles, tá? E lembrando que a CVM também vai fiscalizar, ela tem também o provisionamento que ela exige para cada tipo de papel, tá? Quando a gente fala do fundo, o administrador ele tem uma tarefa importantíssima. Ele tem que comunicar para o investidor quais são os motivos, né, que levaram a ter oscilações nos investimentos, quais são os motivos que levaram a ter alta rentabilidade, baixa rentabilidade, e ele tem que divulgar os canais de acesso que ele vai passar informações com esses investidores. Então, o administrador ele pode divulgar balanço, pode divulgar lâmina, pode divulgar rentabilidade através da internet, pode mandar por e-mail, pode fazer assembleia geral, ele pode fazer uma série de coisas, e tudo que ele fizer tem que estar registrado no regulamento, porque é lá que é o documento que o investidor vai ler para saber aonde ele vai se municiar das informações, tá? Então, é importante no mercado de investimento, quanto mais informações vocês tiverem, melhor, né? Então, o fundo de investimento, né, para você investir como investidor, você vai adquirir uma cota, um pedaço desse fundo, né? Seria mais ou menos, eu posso fazer a comparação da cota a uma ação de uma empresa, né? A empresa SA, ela vai dividir o capital e vai te dar ações em venda. O fundo de investimento vai dividir o capital e vai te vender cotas, tá? Normalmente são empresas limitadas, por isso que tem cotas, tá? E como é que é feita essa divisão? É simples, eu vou pegar a quantidade do valor que esse fundo de investimento tem e dividir pelo número de cotas, tá? Por isso que você, quando investe em fundo de investimento, você recebe o nome de cotista, tá?
E o principal motivo também de um fundo, como eu falei para vocês, nem tudo é só maravilha, né? Se de repente um fundo de investimento tiver prejuízo, né, perder o seu patrimônio, né, o cotista ele é obrigado a aportar recursos para cobrir, né? Mas como eu falei para vocês, quantas vezes eu vi isso no mundo? Poucas, e quase nenhuma, né? Se você for fazer uma pesquisa aí de 1990 até hoje, ver quantos fundos de investimento quebraram, você vai ver que quebrou mais banco do que fundo de investimento, tá? É muito difícil quebrar um fundo, tá? Então, o cotista, ele investe nos fundos de investimentos e os ativos que são gerenciados por esse fundo pertencem a ele. Se o cotista investe em um fundo imobiliário e os recursos e o patrimônio desse fundo imobiliário não pertence ao cotista e sim ao administrador. O que o cotista recebe quando compra um fundo imobiliário, uma cota? É o aluguel, tá? Essa é a principal característica desse fundo de investimento, tá? Então, você como cotista de um fundo de investimento de renda fixa, fundo de ações, multimercado, dívida externa, cambial e fundo de investimento simples, o seu dinheiro vai ser utilizado para comprar ativos. Quando você é cotista de um fundo imobiliário, o teu dinheiro ele pode ser utilizado para construir prédios, comprar prédios, né? Pode ser usado para comprar certificados, né, imobiliários ou letras de crédito imobiliário, e esse recurso, né, esses ativos que são comprados no fundo imobiliário vão te pagar um aluguel, e você, como pessoa física, vai receber esse aluguel todo mês isento de imposto de renda, tá? Essa é a principal característica. Se você fosse, por exemplo, construir uma casa e alugar a casa, o teu inquilino ele pode declarar você, com o teu contrato de aluguel, na declaração de pessoa física de imposto de renda e ter abatimento de imposto, e você vai ter que recolher o imposto, tá? E aí você vai pagar imposto. Já no fundo imobiliário é a mesma situação, você compõe lá os donos do empreendimento, só que você vai receber os aluguéis e vai ser isento de imposto de renda mensalmente. Então, essa é uma característica legal. Quando que você paga imposto de renda no fundo imobiliário? Quando há a valorização da cota. Por exemplo, você comprou a R$ 100 uma cota e ela te paga juros de 80 centavos todo mês, esses juros de 80 centavos você não paga imposto de renda. Se houver a valorização da cota, ou seja, essa cota de 100 tornar 150 e você vender, aí você pagaria 20% de imposto de renda, tá? Tranquilo, senhores? Alguma dúvida até agora? Estou achando vocês muito calados hoje. Ontem estava mais interativo ontem. Ou vocês estão jantando aí, desligaram a câmera para eu não ver vocês comendo os 15 pães que vocês comem, mais a Coca-Cola gelada de vocês. Vamos lá. Uma das seguranças que o fundo de investimento ele propicia para os investidores chama-se segregação de recursos próprios. Essa segregação de recursos próprios é chamada de Chinese Wall, tá? O que seria essa Chinese Wall? Seria uma parede onde eu vou separar os recursos dos investidores dos recursos que são utilizados para a manutenção do fundo, né? O administrador, para ele manter o fundo, ele vai tirar os recursos da taxa de administração, ele não pode tirar dos recursos dos terceiros, tá? Outra coisa que a Chinese Wall ela faz é evitar que haja privilégios, ou seja, imagina que esse administrador do fundo de investimento ele conhece o presidente de uma empresa SA e eles são amigos. Eu não posso, ele não vai, por exemplo, pegar o dinheiro do fundo de investimento e aplicar todo lá na empresa, comprando ações da empresa do amigo. Isso aí ele não tem como fazer, porque a ideia do fundo é descentralização, tanto de papéis, quanto de recursos, quanto de política de investimento. Então, você não vai ter lá um fundo de investimento que vai comprar 100% de um determinado ativo. Isso aí não existe no mercado, tá? Além do administrador, eu vou ter outros profissionais. O administrador é responsável legal por constituir esse fundo de investimento. Acima dele, ele responde pelos órgãos reguladores, mas ele contrata outros profissionais que podem atuar com eles, por exemplo, um gestor, um distribuidor, um custodiante e um auditor, né? A gente vai conhecer um pouquinho o papel de cada um deles. Só para vocês terem uma ideia, um administrador de fundo de investimento, uma pessoa física que administra fundo de investimento, deve estar ganhando a faixa aí de 70 mil ou mais de 1 milhão por mês, tá?
dependendo do tamanho do fundo de investimento que ele tiver. E o gestor, idem, tá? E o distribuidor, o que menos recebe dessa cadeia seria o distribuidor, o custodiante e o auditor, tá? Mas os dois lá de cima são os que mais recebem, tá? O administrador, né, ele vai ser o responsável legal, então ele vai constituir a empresa, vai montar o CNPJ, vai pedir autorização no órgão regulador, que é a CVM, vai vender a proposta do fundo dele para os bancos vão indicar os clientes, as corretoras vão indicar os clientes e todo mundo vai investir, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, tá? O cotista vai ser um investidor que vai injetar recursos nesse fundo de investimento, que vai ser gerido por um gestor, só que esse gestor ele tem um entrave, qual? Ele só pode comprar e vender aquilo que está descrito em uma política de investimento. Isso é uma medida de proteção, até para evitar, como eu falei para vocês, o caso do amigo lá que beneficiou o outro com o patrimônio do fundo, tá? Então, o gestor ele vai seguir essa política de investimento, que ela pode se dividir em duas formas. Ela pode ser uma política agressiva, de eu tentar superar um benchmark, ou uma política passiva, de eu tentar replicar o mesmo benchmark. Replicar, cuidado, a palavra replicar no mercado financeiro não quer dizer que eu vou dar o mesmo resultado do benchmark, tá? Tem gente que, por exemplo, vai investir no fundo de ações e está lá, benchmark e Bovespa. Aí o fundo ele rende sempre um pouquinho abaixo de Bovespa, ele está replicando, ele não vai dar igual, ele vai dar um percentual parecido, positivo, mas não vai ser igual. Então, cuidado com essa ideia de replicar, tá? Nós vamos ter um custodiante. Para que serve o custodiante no fundo? Lembra da ideia da clearing house que a gente acabou de conversar? O custodiante, ele é uma espécie de contador, ele vai ser uma instituição financeira que vai fazer o registro das operações para dar licitude à operação e para também registrar aquilo que vai ser feito em nome dos investidores. Então, o custodiante ele tem esse papel de transparência, né, de facilitar essa comunicação. E o custodiante ainda tem uma outra obrigação que é muito importante. Ele vai precificar o preço de cada ativo que compõe o fundo de investimento diariamente, tá? E assim, para olhar a cadeia toda, nós vamos ter um X9, um dedo duro, que é o auditor, tá? Esse auditor ele fiscaliza, né, o fundo de investimento e manda o seu relatório para a CVM, tá? Então, o fundo de investimento ele recebe duas auditorias por ano. Ele tem uma auditoria interna dele, tem uma auditoria externa, independente, que é do auditor, e tem uma auditoria do órgão regulador, que é a CVM. Então, são três auditorias que ele tem para prestar, né, esclarecimentos e transparência aos investidores no mercado. Detalhe, essa profissão de auditor de instituições financeiras é uma profissão que é pouco exercida aqui no Brasil, principalmente da região centro-oeste para cima, aqui para o norte e nordeste. Poucas pessoas sabem, até mesmo nos estados onde é muito comum, né, você ouvir falar de bolsa de valores, por exemplo, São Paulo, que você conversa na rua, a pessoa já está falando de bolsa, para você é muito comum essa cultura, não tem tantos auditores, tá? Esse auditor, ele tem que ser uma pessoa que é profissional contábil, tá? Ele tem que ter o CRC, né, o Registro do Conselho Regional de Contabilidade, e ele faz uma prova para a CVM para se tornar auditor, tá? Remunera-se muito bem, tá? E é uma profissão muito, muito importante no mercado financeiro, tá? Você vai auditar bancos, cooperativas, corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, fundos de previdência e entre outros. Até mesmo os RPPS que nós temos por aqui, que seriam a Manaus Prévia e Amazon Prévia. Então, tem esses RPPS em todos os lugares também. Uma coisa que o fundo de investimento é obrigado a fazer é convocar uma assembleia geral, ou seja, o administrador do fundo ele vai convocar essa assembleia uma vez por ano, ou pode convocar uma assembleia extraordinária a qualquer momento. A ideia da assembleia geral é sempre prestar contas, né? Então vai prestar contas ou sugerir alguma alteração no fundo de investimento. Detalhe, o administrador, depois que ele constitui o fundo, ele não pode mudar a natureza do fundo, ele não pode mudar a documentação do fundo, ele não pode fazer nada se ele não convocar uma assembleia. Essa assembleia, 50% mais um, aprovar essa ata da assembleia for registrada em cartório,
tá? E aí tem que mandar para a CVM para poder fazer a alteração. Então, o processo é bem burocrático, visa a questão da proteção dos investidores, tá? Então, toda vez que ele for convocar uma assembleia, ele manda uma carta 10 dias antes, ou ele faz um telefonema, ou ele manda um e-mail, e essa assembleia pode ser física ou pode ser online, tá? Ela convoca os nossos, vamos dizer, investidores e cada um vai ter direito ao voto, né? Quando você olha o regulamento do fundo de investimento, lá vai dizer, ó, uma cota, um voto, 1000 cotas, um voto, entendeu? Ele vai te especificar quanto é que você vai ter de poder de voto, tá? A Assembleia Geral, que acontece todos os anos, uma única vez ao ano, é a Assembleia que a gente chama de extraordinária, onde há a prestação de contas e o término do exercício do fundo de investimento. Essa Assembleia tem que acontecer até o mês de abril, tá? Depois da auditoria do fundo de investimento. Uma curiosidade, 5% dos cotistas, tá? Eles podem, inclusive, um grupo de cotistas podem convocar uma Assembleia a qualquer momento para exigir algum tipo de esclarecimento, né, do gestor administrador que eles desejarem, tá? Então, isso aqui seria mais ou menos o escopo dessa assembleia, né, que parte lá do dia 31/12, ou o último dia útil de dezembro, quando tem o fechamento do ano, do exercício. Vai acontecer um período de auditoria, essas demonstrações vão ser auditadas, vão ser enviadas para os cotistas vão ter análise dessas demonstrações. 10 dias antes da assembleia, o administrador ele vai mandar uma carta, né, convocando esse pessoal, e a assembleia vai ser o local onde ele vai fazer a prestação de contas, caso ele tenha alguma sugestão de alteração de taxas ou alteração de documentação, ele vai propor isso e vai ser votado entre os cotistas, tá? Então, esses aqui são alguns dizeres que a Assembleia vai olhar: demonstrações contábeis, substituição do administrador, ou seja, a Assembleia ela tem o poder de botar o administrador para fora, o gestor, o custodiante, solicitar uma alteração desse pessoal, inclusive pedir essa alteração no órgão que é a CVM, tá? O fundo também pode aprovar fusão, incorporação, cisão, ou seja, juntar com outro tipo de fundo de investimento que tem a mesma natureza, ou até mesmo mudar a sua natureza. Caso o administrador deseje ganhar mais, aumentar a taxa de administração, ele também tem que passar pela Assembleia, e a Assembleia vai ter que autorizar, tá? A redução da taxa de administração não necessita de uma Assembleia. Alterações de documento, política, também vão ser feitas em Assembleia. E detalhe, existem fundos de investimento, tá? Que quando eles são fechados, o investidor ele só resgata o dinheiro se a Assembleia autorizar a saída dele. Mas não se preocupe que esses são fundos para grandes investidores, tá? Isso é só material didático para vocês estudarem. Direitos que eu tenho em investir em um fundo de investimento: receber no ato da adesão, o regulamento, prospecto, termo de adesão e as lâminas para eu poder saber, ter um material técnico para poder conhecer esse produto. Receber a cada 30 dias o meu extrato ou ter acesso a ele de forma online, né, com a rentabilidade. Fundo de investimento não consta o FGC, então, como eu falei para vocês, o fundo garantidor de crédito ele não é garantido não garante operações com fundo de investimento. Relembrando a aula de ontem, o fundo garantidor de crédito ele só protege conta corrente, poupança, CDB, LCI, LCA e letra de câmbio. Até qual montante? Vocês lembram? 250 mil. 250 mil por CPF e instituição, tá? Então, fundo de investimento não tem, ações não tem, previdência privada também não tem, tá? Ser informado dos objetivos de investimento, o investidor tem que ser, por isso que isso é descrito no prospecto, e critérios de divulgação de cotas. Por exemplo, às vezes você vai aplicar em um fundo de investimento e está lá bem assim, aplicação D+0, atualização D+1. O que significa isso? Que se você aplicar o recurso, ele vai entrar no fundo já em D0. No mesmo dia, ele entra no fundo de investimento. E o D+1 é que se tu botou R$ 1.000 hoje, ele só vai saber quanto rendeu amanhã. Então não vai saber no mesmo dia, tá? Agora, se está lá, aplicação D0, atualização de cota D0, você vai aplicar o dinheiro, no final do dia você tem a rentabilidade, tá? Então,
Essas são as características que tem que ser atentado para o critério de divulgação da cota. E existem deveres, né, para esses cotistas, né? O principal dever do cotista é comparecer nas assembleias e ler a documentação do fundo. O maior pecado que os investidores cometem é não ler, tá? Então, se você pretende guardar dinheiro em qualquer tipo de investimento, até mesmo a caderneta de poupança, você tem que ler, tem que conhecer quais são os riscos, as vantagens, quais são as garantias, quais são a situação econômica do país, se favorece ou desfavorece aquele investimento. Então, o investidor ele tem que se propor a ler, a conhecer. O investidor ele é um eterno estudante. Se você é daquele investidor, eu não tenho tempo para isso, vou botar meu dinheiro e esquece, você está propenso a perder dinheiro ou perder oportunidades que poderiam rentabilizar melhor o teu recurso, tá? Então, também a obrigação aqui do investidor aportar recursos em casos de fundo de investimento, né, até prejuízo, né, como eu falei para vocês, eu nunca vi, tá? Aportar, pagar a taxa de administração, ela é obrigatória, a taxa de administração ela não é isenta, e observar prazos envolvidos, de riscos envolvidos. Uma característica, senhores, que sempre pega muita gente desprevenida no mercado. Quando você opera com investimentos, seja qual for, você nunca, nunca, nunca vai levar o dinheiro em espécie, dar na mão da pessoa, e nunca vai fazer uma transferência para a conta da pessoa e investir para você. Isso não existe, tá? Se você for alvo de alguém que chega para você e diz bem assim, olha, tem um investimento XYZ, só que para investir tem que depositar na conta do fulano e o fulano vai investir, o nome disso chama-se pirâmide financeira, tá? Investimento, você vai criar uma conta sua, com acesso ao seu CPF, né? E com senha, tá? Então, você tem uma conta, tá? Então, para lá, para sua conta que você transfere da sua conta que é feita as movimentações, não na conta de terceiros, tá? Então, muita gente cai no golpe, em vários golpes em virtude disso, tá? Dinâmica de resgate e aplicação, como é que funciona? Tá? Esse nosso gestor, ele vai ser obrigado a comprar ativos toda vez que alguém aportar no fundo de investimento e ele vai ser obrigado a vender toda vez que alguém resgatar. Mas ele vai comprar qualquer ativo? Não. Ele vai ter que comprar uns ativos seguindo a política de investimento, tá? E a gente vai já entrar aqui ver quais são os tipos de ativo para cada fundo desses, tá? Então, antes dessa política de dinâmica e resgate. E também nessa política de dinâmica e resgate, que vai estar lá no regulamento, eu vou saber quanto tempo demora para o meu dinheiro rentabilizar, tá? O exemplo que eu tenho é esse gráfico em espinha de peixe aqui. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela aplicou um fundo de investimento de ações. E esse fundo de investimento, a cotização dele é D mais 3, ou seja, vamos supor que ela aplicou hoje. Hoje são terça-feira, né? É terça-feira hoje, né? Terça, dia 7. Dia 8, desculpa. Então, olha só o que acontece. O cara colocou hoje terça-feira. Daqui a 3 dias úteis vai ter a liquidação financeira. Então, daqui a 3 dias úteis ele vai saber quanto está rendendo o dinheiro dele. Então, vai passar terça, quarta, quinta. Tá? Então, na quinta-feira, ele vai saber quanto vai render o investimento dele, tá? Não é de imediato. Então, existem fundos que é de 30. Você coloca o seu dinheiro, normalmente fundos de multimercado, fundos muito agressivos. Você coloca o seu dinheiro, daqui a 30 dias você vai ver a tua primeira rentabilidade. Depois disso, não, é diário, tá? Mas a primeira, daqui a 30 dias. Então, existem essas disparidades, tá? E aonde você vê isso? No regulamento do fundo de investimento. Como eu falei para vocês, não invistam sem ler, né? Tem gente que comete um pecado de, por exemplo, entrar num fundo só olhando a rentabilidade. Pô, esse fundo tá legal, ele tá me dando 16% ao ano, vou aplicar nele. Pô, aí, poxa, surgiu uma emergência lá em casa, eu preciso do dinheiro que está lá no fundo de investimento, vou resgatar. Aí, quando ele olha, o resgate é D mais 30, D 45 dias, D 15 dias, então ele está precisando do dinheiro para agora. Então, você tem que olhar muito bem o prazo de resgate também do seu recurso, tá? Tranquilo? Isso aqui a gente já comentou. Olha só uma coisa interessante. O administrador ele pode, inclusive, decretar o fechamento do fundo, mas isso aqui não é uma coisa ruim.
Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tenho um cliente que ele recebeu uma correspondência de um determinado fundo de investimento dizendo assim, olha, o fundo está fechado. Esse cara ligou para mim de madrugada, sábado, domingo, né? Desesperado. Pô, o fundo está fechado, ele quebrou. Não. Quando o administrador ele decide fechar um fundo de investimento, significa que ele não quer admitir mais investidores naquele fundo. Ou seja, ele já distribuiu a quantidade de cotas que ele queria, né, em relação ao patrimônio e não quer mais gente lá dentro, tá? Vai trabalhar só com aquela quantidade de cotas. Caso ele deseje, né, voltar a abrir para que novos investidores acessem o fundo, ele vai ter que aumentar o patrimônio e lançar novas cotas para que o pessoal possa comprar, né? Então, fechar o fundo de investimento não quer dizer que o fundo está falindo, quer dizer apenas que no momento os outros investidores não poderão investir enquanto não sair um do fundo de investimento, tá? Então, cuidado com isso, tá? Só um título de curiosidade, tá? Olha, aquilo que eu falei para vocês. O fundo de investimento ele possibilita acessibilidade de mercado, mas ele também quebra a tua, vamos dizer assim, a tua liberdade de escolha, né? Então, por exemplo, um investidor que tem 10 mil, né? Individualmente, ele pode colocar no CDB, na poupança, nas ações, em títulos públicos, pode diversificar o dinheiro dele em vários produtos. Esse investidor que tem 10 mil, se ele for para o fundo de investimento, ele pode aumentar, inclusive, a quantidade de produtos que ele pode comprar, mas ele não vai escolher quais são os produtos que vai compor a carteira dele, né? Então, quem vai escolher é o gestor de acordo com a política, mas aumenta consideravelmente o acesso dele a mercados. Por exemplo, tem investidores que aplicam em fundo de investimento e não conhecem derivativos, mas o fundo trabalha com derivativos e vai fazer a gestão desse recurso. Então, essa é uma possibilidade. Então, o fundo ele tem esse mix, diversificação. A diversificação é um ponto interessante. Curiosidade para vocês, né, sobre diversificação, eu aconselho vocês lerem, né, procurarem na internet a teoria do portfólio, a teoria da carteira, né? É a teoria da diversificação, aonde você vai ter um cara chamado Marcos Witt que vai dizer para vocês que é sempre importante você nunca colocar seus investimentos em um único local, e ele vai também sugerir que você nunca coloque tudo em uma mesma cesta. Ou seja, Paulo, o meu dinheiro é 100% Petrobras. Comprei tudo ação de Petrobras. Isso é um pecado. Ou seja, a ideia era você diversificar, já que tu gosta de ações, diversifique em várias ações no mercado de ações. Bota um pouco em ramo de petróleo, um pouco em bancário, um pouco em elétrica, um pouco em infraestrutura e vai diversificando a tua carteira. Ou então, bota um pouco em ações, um pouco em fundos e vai diversificando a carteira. A ideia é que tu não concentre investimentos, tá? Riscos individuais da carteira, como falei para vocês, investir por conta própria nem sempre é uma experiência agradável para o investidor. Por quê? Às vezes o investidor não tem tempo, às vezes o investidor não tem paciência, e às vezes o investidor ele não tem a instrução necessária para investir. Então ele acaba investindo e acaba perdendo grandes quantidades de recursos. Então, muitas das vezes é melhor você deixar com que um terceiro administre o recurso do que você entre no mercado sem ter o devido conhecimento, tá? Então, essa é uma característica importante, tá? Vantagem de se investir num fundo de investimento, diversificação, e a outra vantagem de você colocar o seu recurso, né, à disposição de grandes profissionais. E uma que é relevante, que é a liquidez. Por exemplo, para você ter um investimento de renda fixa que te remunere um percentual maior, você vai ter que deixar o teu dinheiro parado 1 ano, 2 anos, 3 anos naquele investimento. Já no fundo de investimento, tu pode ter um percentual próximo ou parecido ou igual, mas a liquidez sendo D0, D1, D2, ou seja, tu resgatando no mesmo dia, no máximo 2 dias está na tua conta. Então tem essa possibilidade também, que vale muito a pena, tá? Tranquilo, senhores? De boa? Como é que vocês estão aí? Sono? Cansado? Marcelo chegou agora? Tranquilo, professor. Só um comentário, né? Isso que você comentou Fala. agora há pouco sobre fundo de investimento, questão do resgate, no tempo de resgate. Isso quase acontece comigo no começo do ano. Eu iria precisar desse dinheiro que eu tinha investido lá. E aí, quando eu fui ver, o tempo de resgate dele era D mais 30.
Aí eu não ia bater com a época que eu ia precisar, né? Eu fiquei meio desesperado, assim, porque eu não tinha reparado quando eu investi lá, né? Há, sei lá, 6 meses, 8 meses atrás. Mas aí, felizmente, eu não precisei do dinheiro e deu tudo certo depois. Mas foi uns Mas não, pequenos sustos que eu tomei. mas não se preocupe que você não é o único. Às vezes o investidor está tão afobado em querer olhar só a rentabilidade que ele não olha as características do investimento, tá? O legal é você que não tem tempo ter um assessor, tá? Ou então ter um gerente do banco que acompanhe e que realmente acompanhe, né, os teus investimentos e você tem acesso a ele para tirar dúvidas. Porque se você não tiver, mano, você pode cair numa situação dessa. Porque às vezes a pessoa, ela tá naquele momento assim eufórico e ela tá lá só aponta para apertar o dedo e aplicar. E aí, tendo um profissional do lado, ele vai dizer, olha, teu perfil, olha, tu tem muito dinheiro já aplicado por longo prazo, com um resgate muito longo, bora colocar um pouco no curto. Então vai ter que ter um trabalho desse sentido. Ou então você controla no Excel. É a maior coisa que tem. Você coloca no Excel, por exemplo, esse investimento, quanto tempo de resgate? 30 dias, o outro, de zero. Aí você coloca lá valores para você também ir se orientando. O Excel é uma ferramenta excelente para quem é investidor que quer se organizar. Então pense em trabalhar com ele. É, a primeira vez que eu fiz isso, eu coloquei em dois fundos de investimento diferentes, eu fui meio que comparando um com o outro, assim, dia após dia, colocando no Excel e tal, vendo as porcentagens que eles vendiam por dia, para ver o que era melhor, né? Coloquei lá o mesmo valor nos dois, e aí para acompanhando, tentando entender um pouco como seria, né? Cada um. Por dia, eu não aconselho tu ficar tendo essa frustração todo dia de comparar o teu fundo de investimento. É, Melhor é, tu é, fazer por mês. Por é que daí dia, era algo meio que de empolgado, eu queria ter meio que uma resposta rápida, assim, aí eu acabei fazendo assim. entendi. Mas por dia não é muito bom, não. Para fundos, não. Se fosse ações, assim, seria interessante. Mas para fundo, não. Espera 30 dias. Porque às vezes eu vou te contar um exemplo. Eu tenho um aluno que ele trabalhava em um determinado banco e eu dizia para ele, mano, por que tu não guarda dinheiro no teu banco? Naquela época eu não tinha corretora e eu dizia para ele, guarda dinheiro, pô, faz bem guardar dinheiro. Aí eu peguei e falei para ele, traz lá as lâminas dos teus fundos de investimento do banco que eu vou trazer. Aí ele disse bem assim, eu quero começar no mercado agressivo, professor, eu quero ir para ações. Tá bom. Aí, tipo assim, ele colocou R$ 1.000 no fundo de ações. No outro dia, ele tinha só 950. Aí, no outro dia, ele tinha só 900, né? Aí, no terceiro dia, ele sacou o dinheiro todinho. Aí, me ligou. Professor, eu resgatei o dinheiro lá do fundo porque o fundo começou a perder. Eu disse, tu resgatou em 3 dias o dinheiro? Ele disse, professor, porque não sei o que. Eu digo, mano, investimento é para longo prazo. Resumo da história. Ele resgatou, assumiu o prejuízo, né, dessa perda do recurso, e no final do mês, o fundo de investimento, como eu falei para vocês, é volátil, né? Ele recuperou o recurso, se ele tivesse deixado lá, e ainda deu um lucro. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com esse controle. Existem investimentos que não vale a pena você olhar todo dia, né? Não vale a pena. Sim, sim, ficou aprendizado, né? E agora os próximos passos é investir mesmo a longo prazo, né? Já tem uma reserva de emergência que fica ali, um resgate diário, né? Quando eu precisar, e daí fica rendendo. E aí o próximo passo é investir algo a longo prazo. Beleza. Olha lá, senhores, esse é um documento que eu considero o mais importante para quem vai investir, por exemplo, em fundo de ações, em fundo de multimercado, fundo de renda fixa, fundo de dívida externa, fundo cambial, tá? Para quem vai investir lá em fundo de renda fixa simples, para quem vai investir lá em fundos referenciados DI, tá? Fundos de ações a mercado de acesso. É a política de investimento. Por quê? A política de investimento não vai ser um documento que ela vai direcionar o gestor em quais ativos ele vai comprar, quais ativos ele vai diversificar e o percentual de cada um deles. O que é legal para o investidor? O investidor vai saber quais são os papéis que aquele fundo compra e por que ele compra. Então, a política de investimento ela é bem educativa nesse sentido. E aí você começa a entender um pouquinho do porquê da estratégia do fundo. Então, o fundo ele pode ter uma estratégia, por exemplo, ativa, né? Então, o que seria uma estratégia ativa? Observa o gráfico que eu botei do lado. Você tem aqui um fundo do Itaú, tá? Isso aqui é antiga, essa lâmina aqui, acho que é 2014, 2017, uma coisa assim.
Mas observe, você tem um fundo do Itaú, Personalité, rendendo 10%. E você tem um CDI rendendo 6,32%. Não, não é tão antigo, não. Isso aí já é atual. Então, olha só, você tem essa situação. Aí, olha só o que vai acontecer. Você olhando para o gráfico, você observa que a rentabilidade desse fundo, né, do Itaú Personalité, é maior do que o CDI. De cara, você já sabe que esse fundo ele é um fundo ativo. Outra coisa que vai te chamar a atenção é o seguinte: você observa que o gráfico dele tem ranhuras que vão crescendo com o tempo, que também poderiam cair com o tempo. Os gráficos que têm ranhuras, eles demonstram investimentos que são um pouco mais alavancados, que têm um pouco mais de risco, porque o objetivo deles é superar o benchmark analisado. Então, essa seria a ideia de um fundo ativo. Então, o investidor que quer ser um pouco mais agressivo, ganhar mais do que a média, vai colocar nesses investimentos. Mas lembre-se, todo investimento tem risco. E o que é o risco? O risco é você ter a resposta totalmente o contrário daquilo que você esperava. Então, você colocou dinheiro nesse fundo, esperando que ele te desse o dobro do CDI, e quando tu viu, tu estava recebendo ou igual ao CDI ou menos do que o CDI, tá? Então, ter risco é você ter uma resposta totalmente diferente daquela que você esperava, tá? E eu tenho um fundo de gestão passiva, né? Então, aqui eu botei aqui um fundo do Santander e um fundo DI, e o CDI, né? Você observa que esse fundo ele é mais conservador, ele não tem tanta volatilidade, ou seja, ele segue o seu benchmark. Quando eu falo que ele segue, ele pode render igual, um pouquinho maior ou um pouco menor, tá? Ele replica. Então, a ideia dele é sempre estar ali próximo do benchmark. Ele não vai dar sempre exato ao benchmark, mas ele vai estar próximo, tá? Então, esse é um fundo mais conservador, indicado para aquelas pessoas que querem fazer caixa, que querem fazer uma reserva de emergência, indicado para aquelas pessoas que não gostam de volatilidade, que nem todo mundo gosta de volatilidade, tá? Ou seja, para você investir certo, você tem que se achar como investidor. Como assim, professor? Você tem que ver qual é o tipo de investimento que você fica mais confortável. Aquele que você ficar mais confortável é o melhor investimento para você. Não existe um investimento certo ou errado, tá? Custos, né? Como eu falei para vocês, quando a gente fala de fundo de investimento, o custo que eu tenho é a taxa de administração. Eu posso ter uma taxa de performance, tá? Normalmente, a taxa de performance é cobrada para fundos muito alavancados, que tentam superar o benchmark. Então, ele cobra uma taxa de performance que normalmente é 20% ao semestre, tá? Tem fundos que têm taxa de saída, tem fundos que têm taxa de entrada, mas é muito raro isso acontecer, até porque as previdências privadas elas tiraram aquela taxa de carregamento, então elas dificultaram que houvesse esse tipo de cobrança, tá? Impostos, né? Olha só, os impostos também reduzem o ganho dos investidores, tá? Então você pode ter um imposto de renda, né, IR, né? Sempre será 15% se houver ganho de capital. Aonde? Ações. Se você comprar um fundo de ações, o teu imposto de renda sempre vai ser de 15%. Mas se você comprar um fundo de renda fixa, por exemplo, quem é um fundo de investimento de renda fixa? O fundo de referenciado DI, o fundo de renda fixa, o fundo de renda fixa simples, o multimercado, o cambial, o dívida externa. Esses 6 fundos, você vai entrar na tabela da renda fixa, que ela vai variar de 22,5 de um dia a 180 dias, 20% de 181 a 360, de 361 a 720 vai para 17,5 e acima de 720, 15%, tá? Os fundos de ações sempre são 15%, sempre, tá? Se houver ganho, né? Lógico, se houver ganho, você paga imposto. Se não tiver, não paga. Se você tiver perda em fundo de investimento, você pode compensar essa perda em uma outra aplicação que seja do mesmo administrador. Se você fizer ganho lá, você pode compensar a perda tranquilamente, tá? Uma outra coisa que vocês têm que pensar em fundo de investimento, tá? Acompanhar as notícias. Essa semana saiu um parecer do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que há um estudo, tá, dele com o governo, deles mudarem a tributação da renda fixa. Olha o que vai acontecer. A renda fixa ela deixaria de ter a variação que ela tem de imposto de 22,5% a 15% e seria só de 15%. Então, isso, para os investidores que têm recursos em curto prazo, para investidores que querem fazer ali um recurso de reserva que pode utilizar a qualquer momento, vai ser excelente,
porque você não vai pagar mais 22,5%. Tá? Você teria que esperar 6 meses para poder ter a primeira redução do imposto. Agora não. A renda fixa ela vai passar a pagar 15%. Aí é um estudo, né? Espero que seja aprovado, porque isso aí vai estimular as pessoas a procurarem mercados da própria renda fixa que rendem melhor do que a poupança. Então, isso é uma coisa legal. Tranquilo, senhores? De boas, né? E aqui está o imposto na renda fixa, como eu falei para vocês, de 22,5% a 15%. Lembrando que IOF é presente na renda fixa, mas não é presente nos fundos de ações, tá? Então, é só, o fundo ele possui um outro documento, o regulamento. Então, imagina, você vai jogar um jogo, você tem que conhecer as regras. O jogo, fundo de investimento, as regras estão no regulamento. É aqui que você vai saber critérios de remuneração, critérios de atualização da cota, aplicação mínima, movimentação mínima, período de resgate, se esse fundo ele é aberto, ele é fechado, se esse fundo ele é de longo prazo ou curto prazo, se esse fundo ele é agressivo ou conservador. Então, você vai ver lá nesse regulamento quem é o administrador, vai aparecer lá, por exemplo, Banco Bradesco, Banco Itaú, e não sei o quê, e vai aparecer lá XP, e Genial, e vai aparecer um monte de instituições, vai dizer o currículo dessas instituições, vai dizer quem vai ser o custodiante, vai dizer quem é a CVM, vai dizer um pouco da política de investimento, aonde ele vai colocar esses recursos. Então, o regulamento é a regra de tudo que vai acontecer. Esse é o documento que o investidor tem que ler, e é o que ele não lê, porque aqui é que vai saber os prazos de resgate, carência e etc. Tá? E aí eu tenho também, né, dentro do regulamento, eu vou saber quanto que eu vou pagar de taxa de administração, se tem taxa de performance, eu vou saber se tem taxa de ingresso ou taxa de saída, eu vou saber várias e várias outras situações. Lembrando novamente que a taxa de ingresso e saída já no mercado já não tem, só existe o conceito que a gente estuda no material de fundos, tá? Eu vou conhecer as principais despesas do fundo de investimento, lembrando que todas elas são mantidas pela a taxa de administração, e eu vou entender uma coisa, por exemplo, o investidor que compra e vende ações na Bolsa de Valores, ele tem um problema. Qual? Ele mesmo vai ser o responsável por recolher o imposto de renda dele. Então, ele vai calcular o lucro da operação, vai gerar o DARF e vai pagar. Né? Se ele não fizer isso, a Receita Federal pega ele e joga ele na malha fina. Tá? Mas o investidor que opera em fundo de investimentos, né? O que que acontece? Ele tem essa preocupação? Não, porque na hora que ele resgata, havendo lucro, quem vai recolher o imposto de renda dele tudo bonitinho, tudo bem feito e vai pagar é o administrador do fundo de investimento. O investidor ele recebe líquido já. Então, é um trabalho a menos que vocês vão ter, tá? Para trabalhar com fundos de investimentos, tá? Então, você não tem a preocupação de cálculo de imposto, de controle lá de venda e por aí vai, tá? Eu acho que o Marcelo ia falar alguma coisa. Ia falar alguma coisa, Marcelo? Piscou aqui no canto? Acho que não. Identificação dos fatores de risco, tá? Quais são os principais riscos, né? Todo investimento vão ter 3 riscos, tá? Com exceção ações. Ações só tem 2. Ações têm um risco de mercado, que é a variação dos preços, que pode ser decorrente de notícias, de guerra, de peste, de crise. Vocês estão vivendo o maior risco de mercado de todos os tempos, que é a pandemia do Covid, tá? Que afeta diretamente o preço dos papéis na bolsa, né? E pode ter o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É quando eu tento vender algo por um preço que eu considero justo, mas eu não consigo vender. Exemplo, você tem uma ação que você comprou a R$ 20, hoje ela está 15, ou você quer vender a 20, pelo menos. Você vai ter que esperar até que surja alguém no mercado que compre a 20. Então, pode demorar um mês, uma semana, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos e etc. Tá? Já nos fundos de investimento e na renda fixa, eu tenho os 3 riscos: mercado, liquidez e crédito. E o que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco do default, é o risco da falha, é o risco de alguém não te pagar. Então, o risco de crédito é muito forte. Por exemplo, numa debênture. A debênture, a empresa quebrou, ela não paga. Né? O risco de crédito é muito forte num CRI, num CRA.
né? É forte também na LCI, na LCA, no CDB, né? Por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem um fundo garantidor de crédito de até 250 mil. Se o fundo vai ter mais de 1 milhão lá, na hora que bater, acabou, né? Então, você tem lá esse fundo garantidor de crédito, tá? Às vezes o fundo garantidor de crédito, né, se o fundo, como ele é classificado como investidor qualificado e profissional, o fundo garantidor de crédito, para ele é diferente, ele fica em torno de 20 milhões de reais, tá? Mas, mesmo assim, às vezes não é o suficiente para suprir a demanda de todos os investidores, tá? Então, você acaba tendo um risco de crédito referente à quebra de instituições financeiras, empresas, né, e outras situações. Até o próprio governo pode dar um risco de crédito caso ele dê calote nos títulos públicos federais, tá? Isso é uma situação que pode acontecer, tá? Hoje, dá para acontecer isso em relação ao governo? Não, porque a gente tem uma outra situação hoje no econômico. O Brasil está, graças a Deus, muito melhor do que ele estava na década de 90, na década de 80, tá? Lâminas, né? Lâmina de informações essenciais. Esse aqui é um resumo, tá? As lâminas de informações essenciais, elas são publicadas, né, a cada dia 10 do mês. Então, fechou o mês, o administrador ele tem até o final do outro mês para publicar a lâmina, e a lâmina ela vai me trazer lá informações. Quais? Vai me trazer lá o gráfico mostrando a relação com o benchmark, vai me trazer o nome do fundo e vai me trazer isso aqui, ó, a rentabilidade. Por exemplo, esse fundo aqui, no mês de janeiro, ele deu 99% de CDI. O que, que era 99% de CDI? Nessa época aí, 0,54%, né? Então, no mês estava pagando 0,54, né? Lembra que eu falei para vocês, teve uma época que o CDI era 1% ao mês, né? Então, essa lâmina vai trazer ideia e vai servir de material de apoio para que o investidor tome as decisões dele para saber se o investimento está sendo bom ou está sendo ruim, porque ele pode procurar coisas melhores no mercado. Tem o termo de adesão, que é o formulário de informações complementares, ao qual o investidor vai assinar. Isso aqui é um contrato, tá, senhores? Vocês, quando assinarem o termo de adesão, vocês podem assinar de forma presencial, vai lá na agência do banco, na corretora e assina, ou você assina de forma eletrônica. Quem investe por corretora sabe que tem duas senhas, uma senha que você acessa a conta e a outra que você autoriza. Aquela senha que você autoriza é uma assinatura digital, tá? Então, se você assinou lá, não leu o investimento, tacou aquela senha de 8 dígitos lá na tua corretora, no teu banco, e não leu a documentação, você não tem o direito de reclamar para o teu gerente, não tem o direito de reclamar para o teu assessor se tu tiver perdas futuras, porque quando você taca aquela senha, você está dando ciência que você leu toda a documentação do fundo, que você leu tudo, tirou todas as dúvidas possíveis, tá? E estava ciente do investimento. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que vocês vão investir. Como eu falei para vocês, o maior erro do investidor é não ler, tá? E não perguntar. Muitas vezes tem profissionais aí no mercado que estão dispostos a esclarecer as dúvidas dos senhores e os senhores não perguntam, tá? Certinho? De boas? Tranquilos? Como é que vocês estão aí? Cansados? Hello, people. Acho que a galera morreu já. Acho que eu Então, estou vendo, né? eu tô um Eu pouco cansado, eu confesso. tô falando sozinho aqui. Vocês fizeram lá o trabalhinho que eu falei sobre a autonomia do Banco Central? Mandaram para a Thaís para eu dar uma lida? Sobre a vantagem do Banco Central ser autônomo? Não, ninguém fez, né? Tá bom. Depois vocês mandam para a Thaís, tá? Essa documento, é um paper, tá? É um paper, é só um paper, né? Para vocês terem uma ideia da importância desse processo de autonomia do Banco Central. Tranquilo? Fundos de investimento é isso mesmo, é cansativo, tá? Hoje, né? Eu vou parar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou retornar com vocês aqui, ó. Alguém marca para mim esse slide aí. Nós vamos falar dos fundos, das características do investimento de cada um deles. E na nossa última aula, nós vamos falar sobre o mercado de ações. Né? Vamos entrar lá no mercado de ações, entender um pouquinho como é que funciona esse mercado, o que é uma ação, o que é uma unit, o que como é que eu ganho dinheiro com isso? É só comprando e vendendo?
que é um dividendo, o que é um juros ao capital, né? O próximo retorno com vocês. Esse é o nosso primeiro bloco de aulas. No nosso segundo bloco de aulas, a gente vai ter essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se apaixonado por essa área, que essa área é muito interessante. Essa área ela traz muitas descobertas para vocês. Eu aconselho vocês não ficarem só com as minhas aulas, começarem a fuçar outras coisas na internet. Caso vocês queiram sugestões, tem meu contato no Idaan, pode passar o WhatsApp, que eu recomendo para vocês sites de instituições, tá? Que têm os melhores cursos para vocês estudarem um pouco mais sobre o mercado financeiro de capitais. Todo conhecimento aqui é válido e vai trazer um bom retorno para vocês e também boas escolhas de investimentos. Tranquilo, senhores? Ei, Dormiram. professor, Fala. eu não entendi. É para entregar para a Thaís ou ela é aquela atividade individual da aula 2? Tu vai fazer um paper para mim, tá? Isso é um extra. Tu vai fazer um paper sobre a importância da autonomia do Banco Central. Vai me dizer lá se aquilo é interessante ou não. E você tem atividade lá no portal, lá tem as minhas atividades para fazer. Certo. Entendeu? Isso aí é para quem não conseguir nota, aí eu dou um ponto. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alô? Valeu. Tranquilo. Então, aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Abraço, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, boa Thaís, semana, professor. boa noite para vocês. Thaís,